Campina Grande, terça-feira, 19 de março. Hoje comemora-se o dia do consertador, carpinteiro, marceneiro e também dos acadêmicos de direito. Sabemos que é uma profissão muito concorrida em nossos dias, mas poucos são aqueles que desempenham seu papel como advogados de forma transparente, com lisura, e são poucos aqueles que realmente procuram ajudar os que o procuram, seus clientes, de forma que não tenham dois pesos e duas medidas. Deixamos, portanto, para os nossos acadêmicos em advocacia que eles procurem desempenhar o seu trabalho, sua função, sua profissão como advogados com lisura e transparência. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus, e você ainda terá a oportunidade neste programa de ouvir o conjunto coral Saracale louvando a Deus. Antes, eu quero lembrar a todos que no próximo dia 23, sábado próximo, a nossa igreja estará realizando mais um EMAC, Encontro da Família, para termos a oportunidade de ouvir mensagens que venham ajudar a família a superar as crises, as dificuldades, os problemas existenciais na vida. Foi especialmente para estar conosco como orador o pastor Rony, da Igreja O Brasil para Cristo, e ele, portanto, nessa oportunidade estará falando para todas as famílias. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, e as nossas reuniões, no caso do EMAC, será realizado no próximo sábado, às 19h30. Você está cordialmente convidado. Prestigie e compareça com toda a sua família. Quero deixá-los agora com o conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário. As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor.
Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. Nós vamos fazer então essa leitura para nortear a nossa mensagem hoje, nosso estudo. Nós vamos falar sobre a criação geral. E, portanto, esse texto aqui, dentre tantos outros textos, ele é um texto emblemático que revela justamente essa ação do nosso Deus em criar todas as coisas. E diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meus irmãos, a criação é um assunto que há muito tempo até mesmo se estudava nas escolas e na universidade. Nas escolas e na universidade se tinha a base para a ciência falar sobre que um ser soberano, divino, ele criou todas as coisas que existem. E o fato de ter a compreensão de que tudo que existe provém ou foi criado por uma divindade era ponto pacífico, até mesmo há alguns anos atrás. Mas infelizmente, ao invés de avançar para descobrir o verdadeiro Criador, a humanidade então adotou e passou a confiar na sua própria mente, e assim desenvolveu as mais intrigantes formas de pensar sobre a origem das coisas. Na época de Platão, e na época que ele viveu entre os séculos 4, no século 4, na verdade, antes de Cristo, era muito comum a concepção de que o homem conhece a partir dos seus sentidos. Veja que é um caminhar de fato dentro dos próprios pensamentos humanos, dentro da cognicidade humana. Mas para muitos sábios da época, o conhecimento não só começava, como também não poderia ir além da sensibilidade. A ideia que de fato eles tinham é de que o conhecimento ele advém daquilo que você sente como verdade. E por assim ser, se criou várias verdades. Nós temos várias verdades. Quando eu me baseio a verdade num sentimento, ou me baseio a minha verdade numa experiência. E, infelizmente também, às vezes, isso é visto na própria igreja. As pessoas acreditam pelo fato de ter sentido e deixam de acreditar pelo fato de não ter sentido. Mas o que estabelece-se para nós como regra de fé e prática é que a palavra ela sempre será autoridade suficiente, inerrante e, portanto, independentemente do que você sinta ou não, a verdade das Escrituras ela é absoluta. Ela não é relativa. Ela não é de um ponto de vista ou de vários pontos de vista. Ela é singular. É a palavra. E, portanto, é ela que revela aquilo que é verdade. E, portanto, a verdade também é singular. Não existe verdades, existe uma verdade absoluta, Deus. E dele provém toda a verdade. E para nós está revelado não só na sua criação, mas especificamente na sua santa palavra. E como nós já vimos aqui, isso faz parte, então, do conhecimento humano, ou o desenvolvimento do conhecimento humano faz parte do que a gente chama de graça comum. O homem percebe a existência de um ser criador.
mas não sabe o verdadeiro, o absoluto, o único Deus Criador. A alienação, então, do homem para com Deus, provocado pelo pecado, obscureceu o entendimento do homem, legando mesmo a condenação eterna. E apenas, única e apenas, quando este se entrega ao Salvador, que a sua percepção passa a ser correta das coisas em volta, e ele também consegue discernir o verdadeiro do falso. E eu quero ser categórico aqui esta noite para com vocês. Somente pelas Escrituras, pela direção do Espírito, discernimento do Espírito, e quem está unido com Cristo é que tem a percepção do que é falso e do que é verdadeiro. Acabou. Amém, meus irmãos? Só em Cristo nós temos essa percepção do que é verdadeiro e do que é falso. Nós não nos entregamos às nossas concupiscências, porque nós sabemos que ao entregar-se à concupiscência, nós estamos nos entregando ao que é falso. Nós não caímos no mundo de pecado, porque nós já sabemos que o mundo de pecado é falso. E pior, condena você ao inferno. Por que então eu estou unido com Cristo e participo do corpo de Cristo, que é a igreja? Porque isso é verdade. E quem tem a percepção da verdade? Quem está em Cristo. Portanto, meus irmãos, não existe e não pode passar no pensamento do crente o não congregar, por exemplo. Porque quando ele diz que não quer congregar, porque, por exemplo, a igreja é um lugar muito difícil, porque eu estou nela, né? O pastor Júnior está nela, é um lugar difícil, mas você também está nela, e você diz, eu não vou congregar, você não parte de um princípio verdadeiro, você parte de um princípio falso, porque você não vai encontrar nas Escrituras nenhum texto dizendo, rapaz, não congregue não, que igreja não presta, ou qualquer outra coisa que desencoraje você fazer parte do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então nós entendemos isso, partimos do verdadeiro, porque nós conhecemos o verdadeiro. E aí nós discernimos o que é falso e o que é verdadeiro, porque eu sou crente. Amém? E aí quando nós entendemos, por exemplo, os decretos divinos, isso vai nos puxar então para a classe da criação. É aqui que nós vamos entender a execução dos decretos. Se no ser de Deus, soberano, absoluto, inteligente, Ele decretou algumas coisas, e um desses decretos está a criação. E tudo que Deus decreta é bom, é perfeito, e a criação assim foi formada, boa, perfeita. E quando então nós entendemos que vamos ver que a criação é a execução dos decretos, isso começa, lógico, nele, no próprio Deus. Por quê? Nada do que existe saiu de outra matéria-prima. O próprio Deus criou toda a matéria-prima para as próximas criações. É tanto que existe uma lei científica que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Não há como criar algo novo da perspectiva de que aquilo que não existia veio a existir porque nós criamos. Não existe. Nós temos a criatividade e criamos coisas a partir de outra coisa, amém? Sempre assim. Mas Deus criou a partir daquilo que não existia como matéria-prima. Aleluia. Então, meus irmãos, a partir da criação é que nós vamos entender a execução dos decretos.
que começa com a própria criação sendo a base de toda a revelação divina. Ou seja, na criação do próprio Deus, nós temos a base, o fundamento da revelação do próprio Deus. É tanto que o salmo clássico, diz que os céus proclamam a glória de Deus. É tanto que os ímpios não terão desculpa, porque a própria criação revela a existência de Deus. Então ela é fundamento também para a vida ética religiosa. Sem aceitar a criação pelo poder de um único Deus, estaremos fadados ao fracasso espiritual. Porque isso é a gênese da nossa crença. Isso é o princípio da nossa crença. Saber que Deus criou todas as coisas, que Deus é o Criador. E de que por mais que Ele não esteja mais nos livros didáticos como aquele que criou todas as coisas, e a humanidade pelo pensamento secular fosse uma base de origem da vida fora de Deus, isso não passa de especulação, isso não passa de fundamentos alheios e que derreterão no fogo do inferno. Mas a nossa base de conhecimento, talvez eu não tenha uma explicação científica plausível para acalmar a mente de um intelectual, mas eu tenho algo muito mais profundo que o intelecto humano, que é algo que vem do próprio Deus, é algo divino, é algo espiritual, é mais do que a cognicidade humana. Então veja a profundidade de entender a verdade, e se mesmo sem poder explicar cientificamente, mas é verdade, e não há um ser humano, uma alma viva sequer no planeta que diga ao contrário. Ele pode até argumentar, mas os seus argumentos são o quê? Falsos. Por quê? Porque vem da mente humana e não da palavra, que é a verdade. Amém, meus irmãos? E é outra coisa então que privilegia cada um de nós que somos crentes, que independentemente do nosso nível de QI ou de intelectualidade, nós nos igualamos em um só pensamento verdadeiro, que é o Evangelho. É por isso então que se tem a ideia que na Bíblia não há acepção de pessoas, porque nós nivelamos em um só rebanho. Talvez as nossas habilidades intelectuais e cognitivas nos leve a fazer atividades no próprio corpo de Cristo diferenciada. Mas do ponto de vista espiritual de crença, nós estamos no mesmo patamar. Talvez eu conheça um pouco mais, me aprofundo um pouco mais por causa da teologia e do meu próprio ofício como pastor. Mas diante de Deus, nós somos do mesmo nível, porque nós já conhecemos a verdade, que é Cristo Jesus. Aleluia. E até mesmo sem você saber ler, é possível você se igualar a uma pessoa que saiba ler, porque Cristo nivela nós num só patamar de rebanho espiritual. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, mais uma vez deixa eu dizer, se nós não aceitarmos a criação pelo poder de um único Deus, estaremos fadados ao fracasso espiritual. Aceitar e entender a criação por um Deus único, soberano e autoexistente é a base sólida da nossa fé, da nossa crença. E não tem ninguém que derrube. Pode se levantar o cão dos infernos, mas ele não derruba, porque é algo divino, é algo poderoso, é algo de Deus. Você está firmado nessa fé, meu irmão? Você crê nisso de fato? Ou você ainda tem uma dúvida quando chega nas catedras? Ou você ainda treme nas bases? A gente pode até temer, mas a nossa crença jamais será abalada de fato e de verdade, porque quem solidificou essa crença foi o próprio Deus no nosso coração. Então, na palavra criação, nós podemos ter várias definições, porque
ela é usada para definir alguns sentidos de criação. Porém, hoje aqui nós vamos sobre a ideia bíblica de criação, revelada por Deus para compreensão desse feito grandioso. Então, a criação revelada pelas Escrituras, ela pode ser definida da seguinte forma: aquele ato de Deus pelo qual Ele fez o mundo e tudo que nele existe. Então, criação, ato de Deus pelo qual Ele, o seu ser, a divindade, fez o mundo e tudo que nele existe, parcialmente, sem o uso de material pré-existente. Por que parcialmente? Porque quando Ele inicia a criação não existia, mas a partir do momento que começou a existir matéria-prima, Ele então começou a usar da matéria-prima. Então, parcialmente sem o uso da matéria-prima existente, parcialmente do material que é por sua própria natureza adequado para a manifestação da sua glória. Exemplo disso, o homem foi criado do pó da terra, ou seja, o homem foi criado de materiais existentes. E aí também podemos perceber nesta noite que, embora os textos do Antigo Testamento, alguns deles, e textos do Novo Testamento, alguns deles, faça com que a nossa percepção de criação é uma percepção da criação de Deus, o Pai, mas nós precisamos entender que em toda a criação, embora se na nossa mente fica incrustado que foi Deus Pai que fez todas as coisas, mas a realidade, o fato é que a Trindade está envolvida o tempo todo na criação. Ou seja, o Deus Trino foi que criou todas as coisas. Gênesis 1:2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Jó 33:4: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O interessante é que no grego a palavra para espírito vem da palavra pneuma, sopro, que foi o que Deus fez o quê? No homem, soprou, pneuma, o espírito no homem, no ser vivente. Quando a gente lê, então, o texto que nós lemos aqui no início, né, fica bem claro no verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nesse texto de Colossenses, especificamente, Paulo está se referindo a Cristo, né? Uma das pessoas da Trindade. Você tem textos referenciando o Espírito, você tem textos referenciando Deus Pai, e você tem um texto referenciando Deus Filho. Então, a Trindade vai estar sempre envolvida, porque ela está envolvida de fato, porque é o próprio Deus. Para além dessa compreensão, nós podemos entender que foi, então, a criação um ato livre de Deus, e não um ato necessário. Por que a gente diz isso? Porque nós nos baseamos num atributo incomunicável de Deus, que é a sua autoexistência. Ou seja, a autoexistência do seu ser faz nos entender que Deus não necessita criar nada para provar a sua existência, ou mesmo que se Ele não fizesse, Ele estaria incompleto. E isso é uma coisa interessante que dá uma coceira no cérebro da gente, pelo menos no meu dá. Hoje nós temos uma capacidade tecnológica imensa de olhar a vastidão do espaço. Hoje a gente tem provas, por exemplo, de uma foto que foi tirada de um lugar no espaço
gigantescos, que a gente não tem nem noção do tamanho, em que ele é apenas escuro, não tem nada naquele espaço. Você já viu o céu sem as luzes da cidade? Estrelado, não é? Essa foto que foi tirada de um dos telescópios que está no espaço, tirou a foto de um lugar que é todo escuro, tem as estrelas ao redor e no meio é todo escuro. E é gigantesco esse espaço. O que eu quero dizer aqui é que na autoexistência de Deus, mesmo diante da grandiosidade do próprio universo, que é limitado, né? Eu aprendi na escola que o universo não tinha fim. Mas só existe um ser que não tem fim, que não tem início nem fim, é o próprio Deus. Então não pode existir algo além dele que seja infinito. Então o espaço, ele tem o seu limite. Mas não pense o que é que tem além do espaço, não, que aí é demais. Vamos ficar aqui com o limite desse espaço. Deus é o criador disso. E quando Deus cria isso tudo, o que o seu atributo de autoexistência quer dizer é que ele não precisava criar para mostrar que ele era Deus, porque ele é Deus. Ele não precisa de nós para provar que é Deus. Ele é Deus. Então essa autossuficiência de Deus faz a gente entender isso. Ele não necessitava criar nada para provar a sua existência. Ele não precisava fazer nada para você pensar que ele era completo ou incompleto. Que todos tenham um dia abençoado, começo de semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.